Bom dia, o canal Leitura dos Sebos está ativo, sem deixar cair. Eu tirei aí um tempo aí sem apresentar novas literaturas, mas eu vou dar um spoiler aqui das próximas sequências que eu vou apresentar para vocês. Eu vou trabalhar com sequências temáticas. E hoje eu vou apresentar a primeira sequência de livros inéditos do canal, e a temática dessa sequência são os romances russos. Então, assim, de forma introdutória, eu recomendo algumas literaturas. Para você que não está muito acostumado com o estilo de escrita dos autores russos, eu recomendo que você comece com essa literatura aqui, ó. Esse aqui é uma coleção da LPM, né? Que apresenta 64 livros aí, e daí ela apresenta alguns contos, né? E aqui nós temos dois contos do autor que ele nasceu na Ucrânia, na verdade, ele morre em 1852 na Rússia, mas devido à época em que ele viveu, ele pode ser sim considerado um autor russo. Eu estou falando aqui de Gogol, então, que é um leitor russo. Então, assim, esse livro aqui ele tem dois contos, né? Ele tem O Retrato e O Nariz. São dois contos que ele apresenta aqui, e são contos até pequenos, né? Assim, não vai tomar muito tempo, mas vai te dar um gostinho de quero mais, e com certeza você vai se apaixonar por algumas características desses autores que são muito introspectivos e reflexivos. Todos eles. A característica principal dos autores russos é uma temática do realismo. O realismo que traz contextos históricos e você ali presentes, né? É óbvio que isso não é retratado diretamente, mas ficcionalmente, mas você pode ver ali que eles não escondem as mazelas da vida contemporânea, e todos os seus livros são marcados por histórias de sofrimento, exploração. Eles mostram a miséria que perdurou durante o século XIX, ainda mais por causa dos conflitos globais que houve na época. Aí, é claro, não poderia deixar de fora esse livro aqui, que é o Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. E esse livro também, ele trata aqui principalmente de questões éticas, mas aí também é um contexto de uma ruptura, de uma cisão com a questão religiosa e tudo. Mas eu vou te dar mais detalhes quando a gente for tratar desse livro, quando a gente for discorrer um pouquinho mais. É óbvio que eu não vou contar o livro, porque eu não estou aqui para ficar dando spoiler. Eu quero estimular que
você tenha interesse, que tenha vontade, tenha curiosidade de conhecer essas obras literárias. E eu encerro com esse livro aqui de Tolstói. O livro é Guerra e Paz. Então ele conta uma história aí dentro de um ambiente de conflito, dentro de um ambiente de distúrbio social, tudo, e ele traça um paralelo aí entre os tempos de guerra e os tempos de paz. Esse é Tolstói. Não vou me alongar, nem vou dar mais spoiler aqui sobre Tolstói, mas essa é a nossa próxima sequência. Enquanto eu ainda estou preparando a segunda parte de uma literatura um pouco mais pesada, que é uma literatura de ciências sociais, que eu já apresentei a primeira parte, que é de John Stuart Mill, e logo eu vou estar trazendo aqui a segunda parte, só estou preparando o material, né? Foi feita a primeira parte, eu mostrei o contexto ali marxista, né? Trazendo a problemática da acumulação integral. Comecei agora na primeira parte falando do livro Sob a Liberdade, de John Stuart Mill, que trata ali mais sobre as questões éticas, mais sobre as questões filosóficas do contexto liberal. E agora, na próxima parte que eu vou trazer sobre um livro chamado Utilitarismo, de John Stuart Mill. Estou preparando o material, não vou deixar a sequência incompleta não, e logo eu vou estar encerrando ela e vou começar essa sequência aí de livros com essa temática. Depois tem uma outra sequência, eu vou divulgar também, mas por hoje é isso mesmo. Muito obrigado aí para quem acompanhou e fica atento, né? Ativa o sininho, se inscreva, leitura dos sebos. Eu vou deixar o link aqui debaixo, aqui nos comentários. Você fica à vontade para se inscrever. Eu trato de várias temáticas, de várias visões de mundos, de várias visões de mundo, de vários contextos, de várias formas de enxergar a realidade. E sim, numa temática variada. Às vezes eu vou focar mais em livros de arte, e às vezes eu vou focar mais em romances, às vezes eu vou trazer livros aqui de filosofia, às vezes vou trazer livros de ciências sociais, né? Apesar de eu ter, né, a minha visão de mundo, a forma como eu enxergo os problemas sociais e a forma que eu enxergo a organização da sociedade é bem específica e característica, mas mesmo assim, mesmo que alguns pensamentos não sejam aqueles que eu aprecio, mesmo assim eu apresento também essas literaturas. Então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado aqui para quem acompanhou. Então se inscreva, ativa o sininho e segue aí Leitura dos Sebos, certo? Muito obrigado, bom fim de semana.